Nesse vídeo nós vamos falar sobre o que tem que ter num contrato para você dar aulas particulares e ele ficar completinho. Eu sou a Amanda, professora particular de inglês e mentora de professores particulares. Bem-vindos! Vamos falar de contrato então? Vamos nessa! Bem, o contrato, ele traz essa segurança, né? Muitos professores gostam de usar o contrato, porque o aluno fica com respaldo e o professor também. Então tem a vantagem de, além de eles negociarem, né, o que vai acontecer durante as aulas, tem a parte escrita. Isso daí serve para o aluno consultar quando ele preferir. Então, se ele tiver alguma dúvida, esqueceu de algum detalhe que vocês combinaram logo que foram iniciar as aulas, ele pode consultar esse contrato. E você tem essa segurança também de, bom, se o aluno falar, mas não foi bem assim, não foi bem isso que a gente combinou. vocês podem sempre consultar o contrato e ali tem todas as informações que vocês entraram em acordo logo na hora de começar. Pois bem, o que a gente precisa ter no contrato? Primeiramente, a gente precisa ter as partes. Então, a gente tem que ter a pessoa que contratou, né, o aluno, e a pessoa que foi contratado, que é o professor. Tem que ter os dados básicos, sempre. Vai ter que ter o nome completo, endereço CEP, o CPF ou o CNPJ. Parecido com isso que eu vou colocar aqui na tela pra gente ver essa parte. E eu estou com o contrato aqui também. Então, eu vou acompanhar junto com vocês pra poder ficar bem interessante. Então, essa primeira parte é isso. Tem que ter essas informações pessoais. E aí já é isso daí. Contratado e contratante. Vamos para a segunda parte. Bom, tem que falar sobre o que o contrato fala. Então, a gente vai dizer que o contrato, ele é, igual tá colocando aqui também, ele é pra gente saber que é uma prestação de aulas particulares de inglês. Então, basta a gente colocar isso mesmo. O objeto do contrato é a prestação de aulas de inglês pelo contratado, né? Então, aí, para o contratante. Ok. E aí vem as informações que elas têm que estar no contrato também, de que dia que vão ser as aulas, que horário que vão ser as aulas, quantas vezes na semana. Então, essas informações, elas vêm logo no início do contrato também. Então, você vai resolver com o aluno e vão colocar lá. As aulas vão ser, né, tantas vezes por semana, no horário tal, no dia tal, de acordo com o que as partes resolveram. Ok, até agora tudo fácil. Então, beleza. E aí, a gente tem também essa parte do presente contrato para o total de tantas horas no mês. Isso aí a gente coloca só para deixar assim, né, mais claro ainda, porque a gente já colocou quantas horas vão ser por semana. E o valor total da mensalidade, que aí a gente coloca também no finalzinho aqui, tantos reais por mês. O valor que a gente acordou, claro. Muito bem. Depois a gente vai começar essas informações de dia do pagamento. Por quê? Vocês vão entrar num acordo, né? Se é melhor no começo do mês, no meio do mês, no final do mês. E aí também, tudo no contratinho. Então, decidir o dia acordado para pagamento é no dia, temos aqui o espacinho, de cada mês. Beleza. Próximo passo que tem que ter, próximo tópico que a gente tem que ter no contrato também, é essa parte de material. De onde vai vir esse material? Você que vai fornecer, você prepara todo o material das aulas, você vai indicar o aluno a comprar um livro, vão usar um livro que o aluno já tem. Essa parte tem que adaptar nesse sentido. Se você sempre usa o mesmo livro e você vai indicar o aluno para aquele livro, tranquilo. Você vai deixar isso também especificado no contrato, que o aluno é que é responsável por comprar o material e, né, enfim, na loja, o material que você escolher e tá resolvido. Se você for preparar as aulas, colocar isso no contrato também, que a preparação de material é sob a responsabilidade do professor, então ele que vai fornecer esse material. E isso tudo também, sempre, já tem que saber, né, antes de você ir fechar com o aluno. Nosso próximo passo que a gente tem aqui são as informações sobre reposição de aula. Temos um vídeo inteiro sobre isso, porque é um assunto que dá bastante problema. Talvez o que dá mais problema é essa parte da reposição, porque tem que deixar tudo bem estabelecido. Então, além de deixar estabelecido no começo da aula, vamos ser o quê? No contrato. Bom, então vamos lá. Tem vários tópicos aqui pra gente falar sobre. O que a gente tem que saber já de início? Quantas horas vão ser necessárias para o aluno te avisar antes da aula que ele quer remarcar essa aula?
Esse é um tópico que eu comentei no vídeo sobre remarcação de aula, sobre como lidar com isso, que é, você tem que saber quanto tempo é melhor pra você, depende se a aula é online, se a aula é presencial, se você vai querer que ele avise no dia anterior, se você vai querer que ele avise 6 horas antes, 3 horas antes, 1 hora antes. Então, isso daí é pessoal, mas colocar no contrato quantas horas antes o aluno precisa te avisar para ele ter direito a essa reposição de aula, para ele não perder, né, para aquela aula não ser considerada uma aula dada. Outro tópico que a gente tem é quantas aulas podem ser repostas por mês. Então, você vai colocar um limite para o aluno repor de aulas. Se ele tem 4 aulas no mês, ele pode repor 50%, ele pode repor 2. Se ele tem 8 horas no mês, 8 aulas no mês, ele pode repor quantas? E isso também tem que estar estabelecido. Para saber se você vai deixar livre, ele pode repor quantas aulas ele escolher, ou se vocês vão combinar uma totalidade, né, de aulas que ele pode, um limite de aulas que ele pode repor. Muito bem. Outra pergunta que a gente tem que se fazer. Por qual período essa reposição pode ser realizada? Por quê? Porque, beleza, você está fazendo lá aula com o aluno, ele não pôde ter 2 aulas esse mês, vamos supor, e aí ele repôs as 2 aulas mês que vem. Ótimo, resolvido. Agora, se ele não puder repor no mês que vem também, se por acaso mês que vem ele teve algum problema, ele teve férias, mês de carnaval, mês de final de ano, ele vai poder repor mais um mês pra frente ou não? Então, esse prazo de quanto tempo ele vai ter, qual o limite de tempo que ele vai ter para repor essas aulas que ele tem para repor, também tem que ser estabelecido. Então, uma sugestão que eu dou é de você colocar um prazo não muito apertado, porque senão o aluno fica naquela ânsia de preciso repor essa aula mês que vem, preciso repor essa aula mês que vem. E às vezes não é esse o ponto, né? Então, às vezes causa esse certo desconforto. Então, eu, individualmente, particularmente, não vejo essa necessidade de você falar que ele tem que repor direto no mês seguinte. Mas isso fica livre, porque também tem professor que não gosta muito dessa coisa de, mas também o aluno vai repor isso quando? Daqui 6 meses? Então, você tem que ver como é que funciona melhor para a sua agenda esse limite, né, de data do período aí da reposição do aluno. Outro ponto muito comum é o aluno, ele vai poder repor a reposição. Então, o aluno marcou a aula, marcou a reposição, e aí ele também não pôde fazer essa reposição, foi lá e te avisou. Tudo bem ele repor a reposição ou não tudo bem? Como é que fica pra você? Como é que vocês vão chegar nesse acordo? Isso depende também, não é só o que é bom pra gente, né? Tem aluno que viaja muito, tem aluno que tem uma agenda um pouco diferenciada. E aí cabe a você resolver se você quer pegar esse aluno ou se esse aluno não se encaixa na sua agenda. Se você tem um perfil que já é um pouco mais manter essa organização, de manter um ritmo de aulas, de não estar tendo muita flexibilidade para poder repor muitas aulas ou por muito tempo, ou ficar repondo reposição, se o seu perfil for esse, de repente esse aluno que tem uma agenda mais apertada ou que muda com muita frequência, não vai ser um bom aluno pra você, né? Porque tem gente que se incomoda com isso. Agora tem gente que tem um perfil mais flexível, professor que não se incomoda de a agenda ficar sempre alterando, da agenda estar sempre naquela incerteza, porque o aluno tem uma necessidade de flexibilidade maior, então tudo bem. Então isso é importante você conversar com o aluno para saber qual que é a necessidade dele, porque assim a gente pode, né, saber se vai ficar bom para todo mundo essa parte das reposições. Então outro ponto importante de resolver vai poder repor a reposição, ou uma vez que marcou a reposição, tem que realizar aquela reposição, senão, aula perdida. Outro questionamento. Mais uma coisa que a gente tem no nosso contrato, uma coisa que é bastante interessante, que seria... Bom, tem aluno que às vezes acaba acumulando várias aulas, então às vezes o aluno ele tá num pacote de 4 ou 6 horas mês, e aí ele tá acumulado ali 12 horas, ou 18 horas, porque ele tirou férias no mês, no outro foi o trabalho que acumulou, no outro foi o curso do não sei qual que ele tá fazendo que acumulou. Aí ele tá ali com 3 meses de aula pra repor. Aí ele vira pra você e fala o quê? Amanda, será que eu podia não pagar esses meses e fazer essas aulas que eu tô acumulado? Essa é uma pergunta que a gente tem que estar atento. Eu não trabalho assim. Então, eu já aviso pro aluno no primeiro dia que a gente trabalha, trabalho com bastante flexibilidade, que ele pode repor no tempo que ele precisar, que a gente vai repondo com calma, que não tem problema repor a reposição. Eu sou bastante flexível, eu não tenho esse incômodo da minha agenda alterar com frequência. Agora, o que não acontece é o aluno não estar pagando, que é o que eu chamo de um aluno que não está ativo, né? Ele não está com a mensalidade ali entrando todo mês,
que não acontece é esse aluno estar tendo aula. Então, eu sugiro esse método. Por quê? A mim não agrada isso de, poxa, mas o aluno vai ficar fazendo aula e ele não vai estar pagando, porque aí começa a afetar no orçamento. Essa insegurança de orçamento é um problema que incomoda os professores em grande maioria. Então, para evitar que isso aconteça, eu já estabeleço isso com o aluno. E isso também está no contrato. Por quê? Porque uma vez que ele está repondo aula, não tem problema ele tá realizando o pagamento. Ao contrário. Uma vez que ele tá realizando o pagamento, não tem problema ele tá fazendo aula. Porque, como eu já comentei no nosso vídeo ali de remarcação de aula, não tem, é difícil, né? É improvável que o aluno consiga repor muitas horas na semana, porque ele tem outras atividades e porque a nossa agenda também não permite. Além de não ser também positivo pro aprendizado, ele ter 500 horas semanais de aula. Sendo que ele precisa também trabalhar aquele conteúdo, ter tempo de absorção, enfim, fazer exercício. Então, uma vez que ele tá pagando, o meu orçamento, ele tá ali, constante. Ele tá ali inalterado, isso não tá me atrapalhando, não tá afetando nas minhas contas, na minha vida pessoal. Então, a gente consegue repor, se ele quer fazer mais 1 hora na semana, 2 horas na semana, não tem nenhum problema. Eu gosto mesmo de trabalhar e de dar aula. Agora, quando ele fala, não, mas eu queria fazer as aulas que estão atrasadas e não pagar esses meses, aí já não dá. Sabe por quê? Porque isso pode ser que aconteça uma vez, foi super uma exceção e não vai acontecer mais? Pode ser. Ou pode ser que o aluno pense assim, esse mês eu tô mais apertado, então eu não vou fazer essa aula, e aí vou dizer pra Amanda que eu tô super ocupado, e aí eu pulo esse mês, e aí eu faço mês que vem. E aí pode ser que ele acabe se acostumando com isso. De, no mês que eu estiver apertado eu não pago, depois no outro mês eu volto e pago, e aí não dá, né? Não funciona, não fica interessante pra gente. Então isso é bacana não acontecer. Pra isso, cláusula no contrato, pra poder o aluno saber que ele tem que ser um aluno ativo, ele tem que estar com o pagamento em dia para ele poder estar repondo aula. Ele tem que ser um aluno ativo para ter direito a reposições de aula. Minha sugestão, mas esse ponto tem que estar no contrato, independente do que você decida, para não dar nenhum problema. Essas cláusulas todas que eu tô citando aqui, quer dizer, estou citando aqui informalmente, né? Elas estão aqui no contrato, que eu tô aqui na minha mão também. Então eu não vou ficar lendo o contrato, porque cláusula de contrato não é uma coisa interessante de ficar lendo, né? Mas tem que ser essa ideia, por exemplo, eu vou ler um exemplo aqui, que eu vou colocar aqui também, que é, que é essa ideia de quando você não quer repor a reposição. Então, caso seja acordado um horário para a reposição de uma aula e o contratante venha a desmarcar, o contratante é o aluno, né? Não haverá reposição de reposição. Então, é uma cláusula simples, não precisa de muito rodeio, com a informação aqui, completa. Por exemplo, essa outra aqui, ó, não será realizada a reposição, nem o remanejamento de aulas, né, que é quando a gente já altera antes daquelas aulas que a gente vai ter. Por exemplo, se a gente tá em janeiro, se você tem a aula em março e o aluno sabe que ele vai ter uma viagem de 2 semanas em março, a gente pode remanejar essas aulas. Então, esse é o remanejamento. Então, aqui tá a nossa cláusula, não será realizada a reposição e nem o remanejamento de aulas se o contratante não for um aluno ativo. Dessa forma, só serão realizadas aulas se o contratante, o aluno, estiver realizando o pagamento de mensalidade. Então, de novo, uma cláusula simples, só informando o que a gente já acordou. Não precisa ser um contrato complexo, tá bem? Esse contrato, inclusive, ele é completo. Tem todas as informações que a gente precisa e ele tem 3 páginas. Pois muito bem, vamos para a próxima informação. Vamos para a próxima informação, pagamento. Porque eu perdi a página aqui, que ela tá solta. Beleza, aqui, pagamento. Muito bem, então, parte boa, pagamento. O meio de pagamento, ele ser estabelecido por contrato também. A cláusula que eu botei aqui no meu, por exemplo, é o seguinte: o pagamento deverá ser efetuado via boleto bancário, transferência bancária ou Pix. Eu não estou trabalhando com cartão de crédito ainda, mas temos essa possibilidade também. Tem professor que trabalha com cartão de crédito. Com o cartão de crédito você tem a vantagem de você sempre recebe em dia. Então, não tem essa questão de inadimplência, ou de o aluno esquecer, ou de você ter que lembrar ele do pagamento. Tem gente que se incomoda, inclusive a maioria das pessoas que já mentorei, os professores que comentam e que trabalham, enfim, com isso, reclamam que, me incomoda, me traz desconforto cobrar do aluno. Então, o cartão de crédito, ele não tem essa desvantagem. Agora, cartão de crédito, ele tem as taxas que você paga todo mês, tanto pela máquina quanto pela passagem lá do cartão. Você consegue também fazer parcelamento, consegue passar, né, e o aluno já deixar ali o parcelado.
mas tem essa taxinha. E tem que ser CNPJ também, né? Tem que ter uma conta jurídica para poder você ter o cartão de crédito. Se alguém souber de informação que é diferente dessa, pode me contar aí, porque essa era que eu recebi, que tem que ter uma conta jurídica para trabalhar com cartão de crédito. O boleto bancário, ele é bastante bacana. Você consegue fazer mesmo em conta física, só que o contrato vai... Desculpa, o boleto vai vir no seu nome, no nome do dono da conta. Quando você tem uma conta jurídica e você consegue fazer boleto já no nome do aluno, eu acho que isso passa uma segurança para você, professor, e para o aluno também. Passa uma responsabilidade maior, porque lá no boleto já vai o nome do aluno, tudo aquilo que a gente pediu no contrato, né? O nome do aluno, endereço, CEP, o valor do boleto, data de vencimento. Então, é bacana. Só o que não tem são juros, porque aí é um processo diferenciado, mas já serve para o aluno ver, né? Que tem o boleto, tem a data de vencimento, enfim. Passa essa segurança um pouquinho maior. A transferência bancária, a gente sabe que não tem grandes problemas, só que o aluno tem que lembrar todo mês. Se ele esquecer, você não recebe. O boleto também, eu sei que a gente tem que lembrar ele todo mês. Porém, o boleto, você tem aquela desculpa de mandar o boleto. Ah, o boleto tá pronto, disponível pra você, fica à vontade. E a transferência não, a transferência você teria que mandar uma mensagem lembrando mesmo. E hoje em dia temos o Pix, que já sabemos que é o mais prático de todos, porque Pix não cobra taxa de banco para banco, qualquer horário, transferiu tá na conta. Então o Pix é bastante vantajoso, mas de novo, você vai ter que lembrar o aluno sempre na data marcada. O que eu sugiro quanto a isso? Você ter esse hábito de mandar uma mensagem padronizada, sempre que for assim 5 ou 10 dias antes do vencimento, de sua data de vencimento está próxima, sei lá, constrói uma mensagem que você acha polida e não é nenhum tipo de cobrança, até porque é antecipado. Só pra você lembrar o aluno, porque tem muito aluno que esquece, a vida tá muito corrida mesmo. Então fica legal, o aluno não se sente cobrado e você lembra ele. Então, dando aí uns 5 dias antes do vencimento, você pode mandar uma mensagenzinha padronizada. Pode ser com o nome da pessoa também, não tem problema. Bom dia, fulano. O data do pagamento tá chegando. Só te mandando um lembrete. Obrigada, boa tarde, foi bom dia, né? Bom dia, que seja. Mandar uma mensagem polida que ele lembra e o Pix cai na mesma hora, sem taxa pra ninguém. É bastante interessante. Muito bem, muito bem. Essa parte do pagamento, quem escolhe normalmente é quem vai receber, mas você pode falar com o aluno, porque se ele tiver uma preferência também, você pode ceder a preferência dele e não tem nenhum problema. Muito bem, o pagamento também, essa cláusula é super simples, as que estão aqui no contrato. A escolha é feita pelo contratado, eu botei aqui, mas de novo, você pode fazer como você preferir nisso. Tem a parte do reajuste, todo ano tem um reajuste, então o reajuste é anual. No começo do mês, normalmente em fevereiro ou março, é quando eu sugiro a cobrança, porque tem aquela correção lá de inflação, de GPM, de juros, essa parte aí a gente tem que consultar, né, uma pessoa que entende desse assunto. O meu já tá pronto aqui, que é o IGPM do mês de fevereiro. Então, já vem tudo estabelecido aqui nesse contrato que eu tenho. E tem uma cláusula aqui que eu botei, acho bastante interessante, que é que, vou ler. A contratada resguarda o direito de não realizar a prestação do serviço em caso de não pagamento da mensalidade. Esse é aquela cláusula assim, não sou obrigada a nada. Mas agora falando sério, essa cláusula tá aqui porque o aluno ele paga para ter aula, mas não. Além disso, ele não pagou, não tem aula. É claro que é difícil, né? Assim, você não vai chegar, o aluno, por exemplo, se ele paga no dia 10, vai dar dia 11 e você vai dizer que suas aulas são suspensas, você não tem mais aula. Essa é uma questão delicada para você conversar com o aluno. Se acontece esse problema de ele não realizar o pagamento, isso é assunto para outro vídeo, porque tem muitos poréns, muitas questões pra gente lidar quanto a isso. Mas é importante a cláusula estar no contrato, porque isso respalda o professor. A gente sabe que ninguém é obrigado a nada e a gente sabe que não é assim, né, agradável a gente estar fornecendo um serviço pelo qual a gente não está sendo pago. Mas às vezes o aluno vai conversar com você, vai te explicar alguma situação, vocês vão entrar num acordo, ele vai te dizer que esse mês ele não vai pagar, mas ele vai pagar 2 mensalidades no mês que vem, enfim, N situações. Ou esse mês ele não recebeu, mas vai receber mês que vem com certeza, e você conhece esse aluno, ele já veio indicado de alguém, ou ele tá com você há 3 anos, você já tem confiança nele. Vale o estudo de caso a caso. Porém, no contrato, é mais bacana estar assim, para poder a pessoa só não se sentir mesmo no conforto. Então, só para respaldo de que se o aluno não paga, ele não tem aula. Paga-se primeiro para depois ter aula. Então, terceira e última página. A gente tem a duração do contrato. A duração do contrato é um ponto que é bastante importante, por quê? Porque isso traz um pouco daquela segurança financeira, que os professores tanto comentam que é um problema.
Segurança financeira em que sentido? Se o contrato durar 3 meses, ou 6 meses, ou 1 ano, e você tiver uma multa para sair do contrato fora desses prazos, né, de duração do contrato, o aluno ele pode pensar 2 vezes antes de sair assim, a qualquer momento. Isso faz com que o seu orçamento fique um pouco mais estável. Então, como a gente está falando de um curso de idiomas, o prazo de 1 ano é um prazo interessante, porque você, ou a pessoa, o aluno no caso, ele não aprende assim, num passe de mágica. Então, um curso que dura 1 ano é um prazo ok, não é um prazo que ele vai dizer... Nossa, mas eu com certeza, né, muito provavelmente eu vou querer sair antes desse curso. Não, porque 1 ano ele vai estar ali muito no processo de desenvolver ainda. Agora, tem gente que faz de 3 meses, tem gente que faz de 6 meses, né? Porque aí fica semestral, se a vida mudar, a pessoa tem ali a chance de sair do contrato. Então, fica a escolha de cada um. Tem que estar no contrato a duração do contrato, para poder o aluno saber que o contrato dura aquele período. E é bacana colocar que é uma renovação automática, porque às vezes o aluno já fez 1 ano, não precisa fazer outro contrato, só porque o aluno já fechou aquele contrato de 1 ano. A renovação é automática. Então, vai lá e começa outro ano. E aí, o que acontece? Quando é que ele pode sair, então, sem essa multa, né? Para trazer essa vantagem para o professor de manter uma constância ali no orçamento. Ele pode sair, por exemplo, a cada ano. Cada vez que ele completar 1 ano de contrato, ele pode ali reavaliar se ele quer manter aquele curso, continuar naquele curso com aquele professor, ou se ele quer sair daquele curso. E aí não tem nenhuma multa. Agora, falando em questão de multa, é um assunto que divide opiniões. Por quê? Porque a multa, bem, para que você vai aplicar uma multa? Pensa comigo, para que você vai aplicar uma multa pro aluno? Por que você quer multar, punir ali o seu aluno? Qual que é a vantagem que isso vai te trazer? Outra, isso vai te trazer vantagem? Esse é um questionamento interessante, porque de quanto vai ser essa multa? Vai ser baseado na mensalidade? Vai ser a cobrança de uma mensalidade? Por quê? Porque ele quis sair antes do prazo de 1 ano? Então, isso divide opiniões de verdade. Por quê? O professor, ele se beneficia, claro, quando o aluno ele fica no curso, mantendo ali os 12 meses. Agora, se o aluno quiser sair antes, você vai aplicar uma multa nele, ele pode até pagar essa multa, assim, sem incômodos. Tipo, ok, o contrato era de 1 ano, eu não cumpri, eu vou sair. Mas eu tenho certeza e eu te garanto que ele vai lembrar dessa multa quando ele for te contratar de novo. Se ele for te contratar de novo. E se ele for te indicar pra alguém. Por quê? Porque ele vai dizer, eu fiz o curso com o professor tal, eu fiz 1 ano e 10 meses, por exemplo, 1 ano e 6 meses, e aí eu precisei sair, ou eu quis sair, ou enfim, seja qual o verbo aqui que ele aplicou nesse caso. E eu tive que pagar uma multa. E aí ele vai falar isso pra pessoa, e a pessoa vai falar o seu potencial cliente, e vai falar, Poxa, mas e se eu precisar sair também fora desse prazo? Será que eu vou ter que pagar uma multa? E aí a pessoa pode não achar interessante. Com certeza vai ter gente que não se incomoda, mas também vai ter gente que se incomoda. Então, eu deixo o questionamento de essa multa é interessante? Porque se o aluno quiser sair, ele tem algum motivo de ou ele não tá tendo tempo, ou ele não tá gostando. Se ele não tá tendo tempo, ele não tá tendo tempo. Vai fazer o quê? Se ele não tá gostando, mais ainda, vai fazer o quê se ele não tá gostando? Então, assim, tem uma possibilidade que é bacana, que é o seguinte, você pode colocar pra ele que, ok, vou estabelecer uma multa sim, eu quero ter essa segurança de que meu salário vai ser pago 12 meses no ano, se ele quiser sair fora daquele prazo de 1 ano, que é quando eu tô esperando, né? Se deu 1 ano, eu sei que ele pode sair, então já me planejo ali financeiramente para aquela saída daquele aluno. Agora, se ele não sair, ele resolver sair 6 meses depois, no meio do contrato de 12 meses, ele vai afetar o meu planejamento financeiro. Então, eu não quero arcar com isso, eu quero colocar a multa mesmo e beleza. Agora, uma opção bacana para isso daí é o quê? Você pode colocar que se ele te avisar antecipadamente, aí não tem multa, mesmo fora do prazo de 12 meses. Então, por exemplo, se ele paga você dia 10, todo dia 10. Vamos colocar aí mais do que 30 dias de antecedência, porque 30 dias só não dá o prazo de você usar cartão de crédito, que é o que a gente usa mesmo, porque o cartão de crédito ele fecha não sei quantos dias antes, aquela coisa. Então vamos imaginar um prazo de 45 dias. Beleza. O aluno ele quer sair
do curso, ele tá ali, ficou sem tempo, se apertou, seja lá qual for o motivo dele, e ele vai te avisar. Então, suponha que a gente esteja hoje no dia 10 de março. Ele pagou esse mês. Ok, pagou 10 de março, tranquilo. Chegamos no dia 15 de março. Aí a vida dele aconteceu alguma coisa, ele falou, Cara, não vai dar pra eu continuar esse curso, então eu vou avisar a Amanda que eu vou sair do curso. se ele te avisar dia 15 de março e você colocou um prazo de 45 dias de aviso prévio, não dá pra ele sair no dia não, né? No mês de abril, porque ele pagou o mês de março, no dia 10. Estamos no dia 15 já. E 45 dias antes, não vai dar o mês de abril. O mês de abril ele vai ter que fazer o quê? Pagar. Quando é que ele poderia sair? Se ele te avisa no dia 15 de março, 30 dias vai dar 15 de abril. Com mais 15, vai dar 30 de abril. Então, ele poderia sair só depois de cursar o mês de abril. Na verdade, ele não precisa nem cursar o mês de abril, mas ele precisa pagar o mês de abril. Pode ser que ele queira cursar esse mês de abril, ou pode ser que não. Então, esse prazo de 45 dias, ele dá bastante segurança. Porque, veja bem, ele pagou dia 10, hoje é dia 15 de março. Se ele te avisa dia 15 de março que ele vai sair do curso e ele cumpre esse prazo de 45 dias, ele só vai não te pagar em maio. Então, você tem o mês de abril todo para finalizar as aulas, para organizar o orçamento, ver o que você vai fazer ou não e tudo mais, e ele só não vai te pagar em maio. Então, 45 dias é um lapso bacana para avisar isso daí, para você se organizar financeiramente e você não pagar nenhuma multa. E mesmo que ele esteja, por exemplo, você não pagar nenhuma multa, você não cobrar nenhuma multa. E mesmo que ele esteja pensando em dia 15 de março te avisar, para ele já não cursar abril, quando você fala assim, poxa, mas você lembra que no nosso contrato você tem uma multa quando você sai fora do prazo, né? Dos 12 meses e tudo mais. Mas olha, vamos fazer o seguinte, então. Aí você fala pra ele pode chegar ali o contrato, mas você relembra o contrato e fala, vamos fazer assim. A gente faz mais um mês, faz o mês de abril, e aí você sai em maio. Porque aí eu não te cobro multa, você paga só mais um mês e tal, e aí se organiza. Essa é uma estratégia interessante, porque o aluno não vai se sentir lesado, o aluno tem que sempre não se sentir lesado. A gente não quer, eu mesmo não quero dinheiro de ninguém, pelo qual eu não tô prestando um serviço. Mas é realmente ruim e desorganiza quando o aluno sai assim, do nada ele te avisa. Olha, eu vou pagar o curso amanhã e aí agora o dinheiro não existe mais. Então isso desorganiza. Pode ser que se você tiver uma renda mais folgada, isso não te atrapalhe tanto. Se isso acontecer com uma turma, né? Mas coincidentemente se acontecer com duas no mesmo mês, não sei, porque às vezes, né, enfim, por exemplo, a pandemia aconteceu e possivelmente várias pessoas mudaram ali a rotina de vida. Então, enfim, essa é uma sugestão para quem se sente, para quem sente essa necessidade de aplicação da multa. Porque a multa tem essa ideia de penalização. E quando se o aluno pensar em voltar para estudar com você, ele vai pensar duas vezes, porque ele sabe que ele tem uma multa para pagar. E quando ele for te indicar, ele também vai pensar duas vezes, ou uma vez nem ele, mas a pessoa que vai entrar vai ficar, nossa, mas é um ano. Vai parecer longo demais isso, vai ficar, nossa, mais um ano. E aí, se eu não quiser fazer, sair de ano em ano, se eu quiser sair com 6 meses, sair com um ano e meio, eu tenho que pagar uma multa. E aí, não sabemos. Então, para evitar esse problema, para evitar esse ponto que pode ser negativo, pode se desenrolar negativo, a multa tem que ser usada aí com cautela. Bem, além do que, quando a gente fala de multa, a multa tá lá no contrato, beleza, bonitinho aqui estabelecido o contrato, a multa é tal, a menos que você avise com 45 dias de antecedência, beleza. Mas suponha que o aluno então saiu e falou, não concordo com essa multa, não vou pagar, vou sair agora mesmo, hoje é 15 de março, eu quero sair em abril, eu não te avisei, sinto muito realmente, mas eu vou sair em abril. Aí o que você vai fazer? Você já tentou falar com ele, vamos sair em maio, vamos pagar mais o mês de abril e tudo mais, ele falou que não quer. O que você vai fazer? E aí? Porque você vai ter um contrato na sua mão. Beleza, assinado. Aí você vai ter que executar o contrato, né? Você vai ter que ir lá na justiça, lá no Pequenas Causas, me deem aula, pessoas advogadas aí. Mas você vai ter que ir lá. Você nem precisa de advogado, porque o valor do contrato, provavelmente, acredito eu, que não vai passar o de 20 salários mínimos. Mas, que é o mínimo aí pra você, que é o que você precisa pra advogado. Vai ser menos, provavelmente, né? Mas você vai ter que ir lá, gastar o seu tempo. Você vai ter que ir lá, ficar a situação, entrar com uma ação, uma açãozinha, enfim, entrar contra o aluno. O aluno vai ser lá notificado que eles entraram contra ele, a pagar uma multa de quanto? Então, assim, é todo um gasto de energia, toda uma estrutura que você vai ter que ir, perder o seu tempo, ir lá ir atrás do aluno. E ele vai receber uma notificação, uma chamada, uma intimação, ele vai receber um aviso de que o professor tá lá
cobrando ele uma multa que vai ser de quanto, gente? 500 reais? 1.000 reais? Quanto que é essa multa? E não é nem pelo dinheiro, porque, pô, 500 reais, 1.000 reais, dinheiro, né? Pode botar aqui na minha conta, mas olha o desgaste, olha a energia que você vai ter que dispor pra poder você ir lá e fazer isso, ir atrás do aluno, ele receber e falar, cara, meu professor de inglês tá vindo me cobrar uma multa. Então pode ser que para algumas pessoas isso faça total sentido e não tem nenhum problema. Se para você faz sentido você ir lá e cobrar do aluno e acha que é um absurdo que ele não paga porque a multa foi acordada, etc., por favor, faça isso, porque você vai se sentir seguro assim e cada um é feliz de um jeito. Agora, se você também acha que é muito gasto de energia, vale a pena refletir sobre isso, porque, de novo, o aluno, a propaganda do boca a boca, a indicação de um aluno que teve aula com você, ela é, assim, de um valor inestimável. Conta muito, quando um aluno vem te procurar, um possível aluno vem te procurar, e ele vem indicado de alguém que teve aula com você, a chance dele começar a fazer aula com você é altíssima. Às vezes não tem nem esforço, porque o aluno ele já sabe quanto custa, porque ele já perguntou pra pessoa, porque se custar 200 ou 1.000, ele já sabe se ele vai fazer ou se ele não vai. Então ele já perguntou pra pessoa, a pessoa já indicou, a pessoa já disse que gosta, a pessoa já disse o preço ali, mais ou menos, pelo menos, e a pessoa já tá vindo fazer com você, ela só vai não fazer vindo indicada de um aluno que já teve aula com você, se ela não gostar muito do que você falou, de alguma coisa que você fez, de algum comportamento que você teve. Então você tem que fazer esforço para esse aluno não fechar com você. Ou seja, voltando, você entrar atrás de um aluno com uma multa para cobrar 500 reais, ou sei lá quantos reais vai ser essa multa, sendo que ele é um aluno que teve aula com você e ele pode fazer uma propaganda boca a boca ótima, eu acho que não vai. Eu acho que não vai. Então, acho bom de se refletir essa ideia. Eu acho que a multa pode até estar no contrato, mas pra você executar, mas assim, só pra dar aquela segurança psicológica em você e a pressão psicológica no aluno. Mas eu acho que é de se pensar, porque eu prefiro não ter esse aluno. Se ele quer sair, sai. E sai, deixa ficar tudo bem, deixa ele falar pros outros que eu sou um professor incrível, porque somos. E é isso. E aí perdi aquele dinheiro, se algum dia ele quiser também voltar, aí você pensa duas vezes, porque, pô, afinal de contas, ele não respeita o que vocês acordam. Então, assim, aí vale você o pensamento depois, se ele um dia quiser voltar. Porém, se enquanto ele não voltar, deixa ele te divulgando positivamente, né? Bem, a parte final do nosso contrato é o foro. Mas é isso mesmo, é só onde você mora, né? Então, como você vai contratar como você vai fechar com um aluno aí, que pode ser que ele seja presencial e aí vai ser na sua cidade, ou ele pode ser online e aí pode ser em outra cidade. Então, você vai ter que escolher lá a comarca, vai ter que colocar o final ali do contrato, cidade, o dia, o ano, dia não, cidade, o mês, o ano, e aí a assinatura dos dois, contratante e contratado. E aí, pronto, o contrato está pronto, resolvido. Então, esse contrato, eu disponibilizo ele, pronto, gratuito, se vocês quiserem pegar, se quem quiser usar, porque dá só pra adaptar, né, o contrato, enfim, um documento padrão, e aí dá pra baixar. Eu vou tentar deixar o endereço direto aqui. Se não der, ele tá no meu Instagram, lá no link da bio, tem o contrato gratuitamente. Então é só baixar e usar, ele é simples, direto, prático, é excelente. Tem tudo que você precisa saber, tudo que precisa estar estabelecido no contrato, bem completo, de forma que a gente consiga entender, porque às vezes essa linguagem, né, de advocacia, ela é mais complexa. E é isso aí. Então, muito bem. Se vocês gostaram do canal, dá um like. Se quiserem mais informações sobre esse tipo de tema para professores particulares, me segue e até a próxima!